Obrigado, Sr. Presidente. Antes de iniciar o meu discurso, deixar uma palavra de conforto a todas as mulheres que são vítimas de violência, neste dia em especial, e dizer aos covardes que o dia deles também está a chegar. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Secretário, demais convidados. O 25 de novembro de 1975 não pode ser apenas um dia, um número no calendário. O 25 de novembro de 1975 é indubitavelmente mais do que só uma data de 25 de novembro de 1975. Uma data em que alguns de nós não tinham sequer nascido. Outros deixavam a fralda e o babete. Outros talvez gatinhassem ou acompanhassem os pais dentro de um cesto até à fazenda, onde grande parte da população tinha a sua ocupação, de onde retirava o seu sustento. Uma população que enfrentava com um misto de surpresa e de expectativa as movimentações político-militares que tinham avassalado as ruas da metrópole, os quartéis, os palácios. Movimentações cujos ecos chegavam, envoltos na confusão dos tempos revolucionários, às distantes ilhas do Atlântico. Hoje, quase 50 anos depois, conhecemos um pouco melhor o que então aconteceu. Homens e mulheres de muita coragem levantaram-se na defesa de um país em risco de guerra civil. Homens e mulheres de muita coragem ergueram-se pela democracia. Homens e mulheres, madeirenses e porto-santenses, agarraram a oportunidade única de afirmar a sua autonomia. Honremos, portanto, hoje, aqui, a sua memória. Prestemos-lhe a devida homenagem. Recordemos o passado. Avaliemos o presente. Pensemos o futuro. Recordemos o passado. Para falar de 25 de novembro de 1975, temos de falar de outro 25, o 25 de abril de 1974. E para compreender este período traumático da nossa história, permitam-me uma imagem. Um lápis. Não o lápis azul da censura, não o lápis azul do silêncio, mas um lápis verde, da liberdade, da vitalidade, do equilíbrio, da esperança. Reparem, o lápis tem dois lados, tal como as duas datas acima referidas. Duas datas que não se excluem, se complementam. Neste intervalo foi escrita uma história. A história de um país à procura de si mesmo. Uma história escrita paulatinamente, continuamente. Nem sempre certa, é certo. Por vezes corrigida, mas que não se pode apagar. A história de um país mergulhado na guerra. A história de um país que combatia movimentos de autodeterminação em dois hemisférios. A história de um país que procurava sobreviver no xadrez político da Guerra Fria. A história de um país que exigia um novo Estado que substituísse o Estado Novo. E por isso se abriu um novo capítulo. Por isso tivemos o 25 de abril de 1974, o dia fundador, como lhe chamará Ramalhianes. O início de uma nova história, que, como todas as histórias, começou hesitante, face ao terror da página em branco, face à inexperiência dos autores, face à dimensão do desafio. Começou então a escrever-se mais uma página na história milenar de Portugal. Os historiadores dão-nos conta dos tempos difíceis, dos grandes desafios, mas também das imensas oportunidades. Como refere o investigador Ricarita, o programa do Movimento das Forças Armadas, apresentado a 25 de abril, criava, à partida, as condições para uma futura vivência política democrática, abrindo o caminho, na Madeira, para a posterior luta por um estatuto regional verdadeiramente autonómico. Uma aspiração antiga dos povos insulares que exigiu sacrifício e muita luta. Uma luta cujo guião chegou a incluir bombas e fogo posto, reuniões clandestinas, distribuição de panfletos, paredes pintadas, bandeiras independentistas hasteadas, sequestro de pessoas e manifestações. No Funchal, nas comemorações do 1º de maio de 74, preparadas pelo Grupo Comércio do Funchal e o Grupo Padres do Pombal, milhares de pessoas expressaram o seu apoio à Revolução de Abril. Exigiram o fim da guerra e a democratização da sociedade, como referiu o professor catedrático.
Foi o tempo da Flama, foi o tempo da FLA também nos Açores. Uma história que registou um plano de nacionalizações da banca, dos seguros, dos transportes, um plano de ocupações de terras e de casas, gerando fortíssimas tensões políticas e sociais. Uma história escrita a pulso, não isenta de erros nem de excessos. Uma história de uma revolução resumida no poema As Portas que Abril abriu, de Ari dos Santos. Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra. Onde entre vinhas, sobredos, vales, chocalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, um povo se debruçava, como um vime de tristeza, sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. Este era o país de então. Durante cerca de ano e meio, escreveu-se então uma história tumultuosa que culminaria no 25 de novembro de 1975. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 25 de novembro de 1975 foi um dia cuja madrugada foi palco de movimentações militares, dos paraquedistas que ocuparam diversas bases e outras estruturas, bem como, na resposta, o posicionamento de outras forças, como o Regimento de Comandos da Amadora, em sentido contrário, e que foi crucial para a rendição dos sublevados. Uma ação não isenta de sacrifício, derramamento de sangue e de mortes. Um dia onde personagens como Otelo Saraiva de Carvalho, Francisco Costa Gomes, Álvaro Cunhal, Mário Soares, bem como o futuro Presidente da República, Ramalhianos, entre tantos outros, desempenharam um papel crucial. Um dia onde se distribuíram milhares de armas pelos civis. Um dia em que Costa Gomes, na rádio e televisão do Estado, declarou o estado de sítio parcial na região militar de Lisboa, com restrições dos direitos de reunião, de manifestação, de expressão. Um dia de detenções e de promoções e retomar das funções do 6º Governo Provisório. Um dia em que se apagaram as tentações mais radicais, as correntes ideológicas mais extremas, em detrimento dos movimentos mais moderados. E eis aqui o outro lado, a outra ponta do lápis verde, que não exclui o que ficou para trás, mas vem completar o guião. Um guião ainda não totalmente claro, um guião escrito a várias mãos, como vimos, e com múltiplas interpretações. Um guião que, como caracterizou a historiadora contemporânea Irene Flunser Pimentel, sofre do efeito de Rashomon, nome de um filme de 1950 do cineasta japonês Akira Kurosawa, que se caracteriza pela incapacidade de chegar a uma verdade única. Diz ela: enquanto uns consideram ter-se tratado de uma tentativa de golpe de Estado comunista e de extrema-esquerda, outros afirmam ter havido uma armadilha lançada pelas forças de centro-esquerda, direita, extrema-direita, às de esquerda e extrema-esquerda. Outra personagem interveniente, Álvaro Cunhal, viria a dizer que o 25 de novembro foi um golpe militar contra-revolucionário que tinha por objetivo ilegalizar e reprimir violentamente o PCP, o movimento sindical e a esquerda militar. Da mesma forma que Diogo Freitas do Amaral caracterizou o 25 de novembro como uma tentativa de tomada de poder, um golpe de Estado revolucionário que visava passar da democracia formal ou burguesa para o socialismo e o comunismo, através de uma ditadura de proletariado. Terão ocorrido, então, vários golpes de Estado. Mas que lição devemos tomar, então, do 25 de novembro? Não sendo ainda completamente claro o que aconteceu, a resposta é-nos dada pelo próprio Ramalhianes. Importa recordar o que aconteceu. O ex-presidente da República, num evento em que o reconhecia como promotor da paz, dizia: o 25 de novembro foi um momento fraturante e eu entendo que não devemos comemorar. Os momentos fraturantes não se comemoram, recordam-se. E recordam-se apenas para refletir sobre eles. Estas são as palavras ditas por alguém que esteve no centro do furacão. Alguém que assumiu a gestão da crise, o comando operacional. E Anes insiste: no caso do 25 de novembro, devíamos refletir porque é que nós, portugueses, com séculos e séculos de história, com uma unidade nacional feita de uma cultura distintiva profunda,
Porquê que nós chegamos àquela situação? Porquê que chegamos à beira da guerra civil? É esta, então, a questão central do 25 de novembro. Recordar esse passado, mesmo que traumático, para dele tirar as lições necessárias para o presente e para o futuro. Pois, como afirma mais recentemente o primeiro presidente eleito em democracia, o então tenente-coronel Ramalhianes, entendo que o esquecimento do 25 de novembro não ajuda a democracia, porque a história não se apaga. É com a história e regressando à história, de forma não endémica nem nostálgica, que aprendemos a evitar os erros futuros. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é esta a lição do 25 de novembro de 1975. É esta preocupação em evitar erros futuros que nos deve nortear, a cada um de nós, que neste momento carrega o peso de ter nas suas mãos o lápis verde. Pois aqui na Assembleia Legislativa, num quadro sem maiorias absolutas, temos a grata incumbência de escrever a história. Não recorremos às espingardas metralhadoras, mas a este instrumento mais forte de qualquer arma. Porque não tenhamos dúvidas, senhores e senhores deputados, vivemos novamente momentos de profunda incerteza, que exigem serenidade e confiança, sem medo. É certo que tivemos a Revolução, é certo que tivemos depois um sobressalto cívico, mas aquilo que motivou a Revolução, aquilo que motivou o sobressalto cívico, continua por acontecer. É certo que o Estado português está ainda longe de cumprir o sonho de Abril. É certo que na região autónoma da Madeira a autonomia é ainda um sonho perseguido que tarda em acontecer. É certo que os nossos cidadãos continuam a enfrentar imensas dificuldades. No acesso à habitação, tal como aqui foi referido na semana passada, um grave problema à época, um problema ainda hoje. No acesso aos cuidados de saúde, com as suas longas listas de espera, a falta de medicamentos, o incumprimento dos tempos máximos de resposta. Nas condições de trabalho e justo reconhecimento do papel das forças de segurança, dos nossos bombeiros, dos nossos militares. Nas condições de investimento e desenvolvimento dos nossos empresários, nas justas remunerações e menor carga fiscal dos nossos trabalhadores, de toda a classe média. Na proteção e reconhecimento do papel dos nossos agricultores, dos nossos pescadores. Enfrentamos dificuldades também na luta pela liberdade, pela democracia, pela autonomia. Enfrentamos tremendas dificuldades na luta contra a corrupção, na exigência de uma comunicação social livre, na exigência de uma justiça célere para todos, na credibilização do serviço público livre de suspeitas. Esta é, senhoras e senhores deputados, a maior lição que nos é dada pelos nossos antepassados, que escreveram com muito sacrifício os episódios do 25 de novembro de 1975, que hoje recordamos. Em nome de todos eles, temos a obrigação moral de proteger a democracia. E a democracia não se protege hoje com armas e movimentações militares, como já foi dito, mas com a resposta aos problemas acima enunciados. Antes, com o exercício transparente e rigoroso do poder democrático. Livre de suspeitas, livre do anátema da corrupção, livre do fantasma das eleições constantes, mas atento às causas que levam às eleições constantes. Sem concessões ao compadrio, sem concessões à injustiça, sem concessões ao abuso do poder. Livre dos jogos partidários que apenas confundem, descredibilizam a res pública e afastam os cidadãos da política. Livre dos radicalismos, seja de direita, seja de esquerda. Senhoras e senhores deputados, sigamos então o exemplo corajoso daqueles homens e mulheres que se levantaram a 25 de novembro de 75 em defesa do bem comum. Tenhamos a coragem de deixar a segurança desta casa. Tenhamos a coragem de abandonar o conforto destas cadeiras. E do vale à montanha, do mar à serra, demandada com este povo estoico e valente, escrevamos o futuro. Saibamos construir uma Madeira melhor, mais livre, mais autónoma, de todos para todos. Saibamos, tal como os nossos heróis do 25 de novembro de 1975, defender os valores que verdadeiramente importam. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva.